Caros alunos, estamos iniciando a videoaula número 13, correspondente aos sistemas de equações lineares. Nesta videoaula a gente vai se concentrar na convergência dos métodos iterativos. Então, por exemplo, se nós temos um sistema 2x2, que você está vendo na sua tela, e tentarmos aplicar o método de Jacobi, de Gauss-Seidel, nós teremos o esquema que está sendo mostrado aí embaixo, né? Aplicando o método de Jacobi, a gente vê que os valores eles estão indo para menos infinito. A vírgula, neste caso, como foi esse material foi emprestado de um texto em inglês, então a vírgula, na verdade, está representando a separação das ordens de grandeza dos milhares, né? Então, na sexta iteração, nós teremos menos 42.864 e na sétima iteração já estaremos na ordem dos 214.000 ou 300.000. Então, como você vê, o método de Jacobi ele vai produzir valores que não são definitivamente aproximantes da nossa solução. Gauss-Seidel também não é a solução. Inclusive, quando a gente gera os valores, na quinta iteração, ele está na ordem dos milhões. Menos 7 milhões, menos 52 milhões. Então, Gauss-Seidel ainda produz valores bem mais longe da solução real. Mas, será que existe então algum critério, alguma maneira de saber se sua matriz se seu sistema vai poder ser resolvido por Jacobi ou Gauss-Seidel? Existe. Essa noção é a da matriz diagonalmente dominante. Então, o que é uma matriz diagonalmente dominante? É aquela onde o elemento da diagonal em módulo é maior que a soma dos outros elementos na mesma linha em módulo. Então, aí nós estamos vendo a condição genérica para uma matriz ser diagonalmente dominante. Então, por exemplo, se nós temos esse sistema, a matriz do sistema é 3 menos 1, 2, 5. E ela é uma matriz diagonalmente dominante. Por quê? Porque o módulo 3, que é o primeiro elemento da diagonal, é maior que a soma dos outros elementos, que nesse caso existe um só elemento, então existirá, portanto, um só módulo sobrando. 5 também é um módulo maior que o módulo de 2. Então a matriz A é diagonalmente dominante. E então, nesse caso, nós teremos a certeza de que o método de Jacobi ou de Gauss-Seidel converge. Agora, se nós temos um sistema 3x3, por exemplo, com essas equações, a equação é 4, 2 menos 1, 1, 0, 2, 3 menos 5, 1. Mas essa matriz não é diagonalmente dominante, porque, por exemplo, o segundo elemento da diagonal, que é 0, obviamente, o valor dele é menor que o 2 mais 1, que estão na mesma linha. Ou o módulo de 1, que é o terceiro elemento da diagonal, com certeza é menor que o módulo de 5 mais o módulo de 3, que dá 8, que são os elementos, então, da mesma linha. Então, essa matriz não é diagonalmente dominante. Mas, nesse caso, a gente não pode ainda dizer se vai dar convergência ou não. Porém, nós podemos mudar as linhas da equação, a segunda e a terceira, e, então, conseguir a dominância diagonal. Então, a matriz A' é
diagonalmente dominante, como você pode observar. Tá? Então, a moral desse fato é que uma simples mudança de linhas pode transformar uma matriz numa matriz diagonalmente dominante. Então, a matriz diagonalmente dominante é uma condição suficiente para a convergência, mas ela não é necessária. Ou seja, se a matriz não é diagonalmente dominante, a gente não pode concluir se o método vai convergir ou não. Mas se, por exemplo, nós tivermos um sistema, então a gente pode fazer a tentativa de mudar as linhas de maneira a conseguir a dominância diagonal. Por exemplo, nesse caso, nós temos aquele sistema que foi mostrado, em que o método de Jacobi nem Gauss-Seidel trabalha, mas mudando as linhas a gente consegue um sistema com uma matriz diagonalmente dominante. Então, nesse caso, o método trabalha. Observe que para o primeiro sistema os métodos não trabalham, e para o segundo sistema, que é o mesmo, só que com as equações mudadas, o método trabalha. Então, aplicando Gauss-Seidel aí, nós temos na quinta iteração os valores da solução 1 e 1, que são realmente os valores da solução do sistema. Mas, se o sistema não tem uma matriz diagonalmente dominante, pode ou não haver convergência. Tá? Então, isso deixamos inconclusivo. Inclusive, mostramos um sistema, esse sistema 2x2, onde a matriz não é diagonalmente dominante, tá? Porém, o método aplicado a essa matriz, a esse sistema, converge, como vamos ver então no VCE. Bom, então pessoal, clicamos no aplicativo e sistemas lineares, métodos iterativos, reduzimos nossa ordem para 2, porque vamos pegar o primeiro sistema, então, né? Precisão não precisa. Bom, vou deixar em 0,01. Tá? E vamos pegar o primeiro sistema, então, aquele no qual o nosso método faz. Então, é 1, menos 5, 7 e menos 1. Tá? O chute inicial é 0, 0. E os valores aqui são menos 4 e 6. Execução passo a passo. Só que então vamos ver o que ele deu. Olha só o que deu aqui. O teste de convergência falhou. E ele está sugerindo então trocar as linhas. Então, nesse caso, o VCN ele não vai trabalhar. Ele simplesmente vai lhe sugerir que você troque as equações, porque dessa maneira você não vai conseguir convergência. Tá bom? Então tá, vamos para o seguinte exemplo agora. Novamente sistemas lineares, métodos iterativos, sistema 2x2, né? Então, precisão pode ser 0,01. Você nota que aqui mudou o tamanho da matriz, então. Vamos ver, então vamos inserir agora uma matriz que não é diagonalmente dominante. Então ela será menos 4, 5, 1, 2. O lado direito é 1 e 3. Né? E agora, nós vamos executar passo a passo isso aqui, com, digamos, Gauss-Seidel, Jacobi. Vamos escolher Jacobi, por exemplo. Então, o mais importante daqui é observar que a matriz não é diagonalmente dominante.
A matriz é menos 4, 5, 1, 2. Tá? Então, se a gente faz o cálculo, ela começa o método trabalha mesmo, né? Ele começa a fornecer valores cada vez mais próximos de 1, tá? Que é a verdadeira solução. Mas então, esse exemplo mostra que, embora a matriz pode não ser diagonalmente dominante, o método ainda assim pode ter convergência. Tá? Então, digamos, ser diagonalmente dominante não é suficiente, desculpe, não é necessário para a convergência. Tá? É suficiente sim, mas não é necessário. Então tá, com esses esclarecimentos estamos fechando então nossa videoaula. Até a próxima.